Oi, queridos! Eu sou a Amanda, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Esse é o primeiro vídeo aqui do canal e nós vamos falar muito sobre produtividade, motivação, rotina de estudos. A minha rotina, ela concilia trabalho e estudos, além de vida pessoal, enfim, todos os compromissos que a gente tem no dia a dia. E o meu objetivo é compartilhar um pouco disso com vocês. Eu sinto muita falta de acompanhar alguém nas redes sociais que tem esse equilíbrio de trabalho e estudos. A maioria das pessoas que vão prestar vestibular são jovens dos seus 18 anos, 19 anos, no máximo 20, que são aí privilegiados ao ponto dos pais ou terem uma rede familiar que consiga bancá-los, né, durante esse período aí de estudos. E não é o meu caso. Então, vocês vão me acompanhar aqui suando, ralando, tentando fazer uma reserva financeira para quando eu realmente conseguir passar na faculdade e realizar esse meu sonho. Vocês vão ver muito conteúdos de mundo corporativo, porque eu já venho aí com mais de 7 anos de experiência no mundo corporativo e eu acho que muito desse conteúdo também pode ajudar vocês. E, de outro lado, também falando sobre os estudos. Cronograma de estudos, motivação, como eu consigo conciliar esses dois mundos. Esse vai ser o objetivo. Vai ser essa troca super gostosa e eu espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Então, já sabem, se vocês querem me acompanhar, curta o vídeo, compartilhe, ative o sininho e me falem um pouco do que vocês querem também que eu traga aqui pro YouTube ou que eu poste nas redes sociais. Vocês vão ser os meus guias, então fiquem à vontade. Então agora vai ser o nosso momento fofoca, né? Vou contar um pouquinho da minha trajetória, da minha, dos meus anseios e é isso. Então, primeiro, né? Quem sou eu? Eu sou a Amanda, trabalho nesse mundo corporativo já faz um tempo. Trabalho na parte de RH de uma multinacional de tecnologia. Já estou nessa empresa já faz 2 anos. Inclusive, já é uma empresa que acredito que todo mundo aqui conhece. Não vou falar nomes, mas lá no Instagram eu acabo postando algumas coisas que é inevitável que vocês não saibam qual é a empresa. Meu sonho, fazer medicina. Como que eu cheguei nesse sonho? Eu sempre quis ser médica, na verdade, desde criança. Mas por questões financeiras não consegui seguir com esse sonho assim que eu saí do ensino médio, né? Eu, no geral, nunca fui aquela aluna exemplar e eu acho que nunca tive também uma boa orientação do que iria acontecer depois que eu terminasse a escola e o que eu tinha que fazer durante o ensino médio, o ensino fundamental, para que quando eu saísse do ensino médio eu destinasse as minhas atividades para medicina. Então, eu saí, sabia que a mensalidade de medicina era muito caro, fui olhar para outras linhas, né? Então, sempre era da saúde, mas meio que esqueci a medicina. E eu não falava isso também para as pessoas, era um sonho, tipo, interno, não compartilhava. Mas eu achava sempre lindo, assim, a profissão. E eu acabei, né, vendo outras possibilidades. Então, quase me matriculei para fisioterapia, vi a possibilidade de enfermagem, mas assim, no fundo, psicologia também, né? Mas no fundo, eu sempre pensava, falava, Amanda, não é isso que você quer pra você. Se você se matricular na fisioterapia, sabe, 4 anos de uma faculdade que você nem sabe se é isso mesmo que você quer. E essa vozinha sempre ficava no meu ouvido. E aí eu acabei fazendo vestibular e teve a possibilidade de cursar RH. 2 anos. Falei, bom, 2 anos eu acho que dá pra encarar, né? Um tecnólogo. Acabei me matriculando, finalizei a faculdade.
e fiz estágio na minha área e a vida andou. Mas em 2020 eu virei a chavinha e eu falei, poxa, e aí eu acabei pesquisando um pouco. Na época tinha o Me Salva, tinha algum Descomplica, eram super famosos assim de cursinho online. E eu pensei comigo, eu falei, poxa, o tempo vai passar de qualquer jeito, né? Por que ele não pode passar enquanto eu corro atrás dos meus sonhos? Enquanto eu vou estudando, eu sou super nova, né? Por que eu não posso? E plantei aquela sementinha e comecei a correr atrás. Então, assinei a plataforma online, comecei a estudar em casa. Só que depois de alguns meses, começou a pandemia. E aí aquela incerteza de vou ficar empregada ou não vou, o que eu faço? Rolou aquela incerteza. E depois de mais ou menos um ano, e sem contar a incerteza também da questão de datas do vestibular, porque eles queriam cancelar as datas que já estavam agendadas, né, de vestibular ali do ano, queriam fazer online, enfim, ficou aquele auê que eu não sabia muito bem o que ia acontecer. Eu falei, bom, eu vou estudando porque eu já tinha ficado mais de 3 anos, muito mais de 3 anos fora do ensino médio, e eu falei, preciso recapitular um monte de conteúdo. No ano seguinte, a empresa que eu trabalhava acabou fechando, fui trabalhar em outra empresa, e eu comecei a cogitar a possibilidade de fazer faculdade na Argentina. Falei, bom, vou fazer na Argentina, acho que vai ser ótimo, talvez eu consiga me bancar lá. E comecei a ver as possibilidades, fechei consultoria, vi documentação, tudo encaminhado. Aí eu tive alguns problemas pessoais também, enfim, a vida ficou de cabeça para baixo. E eu não consegui estudar durante uns 2 anos, não consegui estudar, muitos problemas na cabeça. E aí, quando foi 2023... eu comecei a voltar a estudar, mas mesmo assim eu não conseguia me concentrar, tava difícil voltar do zero, porque nessa época que eu ia para Argentina, eu já tinha até começado a faculdade, eu ia fazer um nivelamento, como se fosse um pré-cursinho, que eu fiz online, e aí eu ia para Argentina, isso foi no começo do ano, eu ia para Argentina em abril, e eu comecei a fazer o curso em janeiro, então assim foi... Eu parei de estudar para vestibular, eu só pensava na Argentina, fiquei fazendo espanhol, mudei toda a minha rotina como se eu fosse realmente para Argentina. E aí quando aconteceu esses problemas pessoais, eu pensei, poxa, o que eu faço agora, né? Parei de estudar, não vou para Argentina, preciso voltar a estudar para cursinho, mas eu não conseguia me concentrar. E eu acabei optando por voltar a estudar mesmo, mas sempre tentando conciliar entre rotina de trabalho e estudos. O ano que eu realmente voltei a estudar, a gente pode até considerar como 2024. Mas mesmo assim, não foi um ano que eu peguei tão firme, porque trabalho e estudos, eu tinha acabado de entrar na empresa que eu tô hoje, adaptação, e aí com a volta também do trabalho presencial, acabou dificultando um pouco. E é isso, gente, essa é um pouquinho da minha história pra vocês me conhecerem um pouco. No geral é isso. Esse ano eu tô sim conseguindo estudar, nada comparado com o que foi no ano passado. Esse ano eu consegui evoluir bem, mas ainda temos lacunas. Prestarei alguns vestibulares, depois eu posso fazer um vídeo só sobre isso. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem que eu responda algo, me mandem aqui nos comentários, que eu faço um vídeo só respondendo vocês, se for o caso. E esse, por ser o primeiro vídeo aqui do canal, ó, já tá com uma introduçãozinha boa da minha vida. Mas eu posso contar um pouquinho mais detalhado depois, outros acontecimentos aí no meio do caminho. E é isso, gente. Me sigam, ativem o sininho. Vou tentar gravar alguns vlogs pra vocês também. Eu acredito que vocês gostem. Já me pediram isso, inclusive, lá no Instagram. Prometo que eu vou tentar. E é isso. Beijos!